um espaço de direito aqui para esclarecer dúvidas, trazer dicas importantes, sempre com o representante do escritório Pilar Cavalli Advogados, doutor Leonardo, está conosco novamente. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Rogério. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia aos espectadores também. Exatamente. Doutor, a gente segue falando, né, na questão de proteção patrimonial, da blindagem de patrimônio, enfim. Nós viemos falando e alertando os ouvintes a questão de como, né, proteger o patrimônio, enfim. E hoje a gente segue nessa linha, mas a gente fala na questão genro, nora, sogro e sogra. Claro que sempre são questões que podem acontecer nas famílias, né? E aí a gente vai abordar esse assunto. O que de diferente pode acontecer? Primeiro vamos falar do genro e da nora, né? Enfim, como é que funciona essa situação? E há como se proteger, se deve pensar nisso também, porque a gente sabe, né? Pai e mãe é para sempre. Agora, marido, mulher, genro, sogro, nora, isso aí pode ser passageiro. E eu tenho uma pergunta Pode antes. ser. É verdade que numa relação, quando você, por exemplo, se separa, o teu sogro vai continuar sendo teu sogro, ele não deixa de ser ex-sogro? Legalmente? Legalmente isso. Fugi aqui, eu sei que eu quebrei o roteiro, mas... Pode ser ex-sogro, né? Vai ser ex-sogro. Mas os problemas podem repercutir. Problema no consogro pode repercutir no patrimônio da pessoa. Olha aí. Isso é uma coisa inusitada. Poucas pessoas se dão conta disso. E sabe, tem um erro muito comum que as pessoas que com pressa ou querendo tomar atalhos cometem. Por exemplo, para fugir do ITCD, com o Imposto sobre a Doação, muitos fazem uma simulação de compra e venda do patrimônio. E também até de alguns pseudo-sistemas de holding que se faz, que é uma mera pejotização e que se torna até pior, uma armadilha ainda mais perigosa. Acontece que essa simulação essa compra e venda para os filhos, no caso, tem um caso bem interessante que é com uma filha, né? Pode repercutir. O problema do sogro pode trazer uma repercussão para o seu patrimônio, nesse caso. Por exemplo? É um exemplo típico, assim. É muito interessante. Ocorre que quando essa filha ou esse filho é casado pela comunhão parcial de bens, que é o sistema legal mais comum, mais de 90% das pessoas casam sob esse regime, pode acontecer isso. E atalhos, então, não funcionam, não fica muito bem isso. Então, cara, essa manobra de tentar antecipar a venda de cotas não é a melhor orientação. Não é a melhor coisa, não. Eu vou até contar essa história aqui, que é bem interessante, é clássico, assim. Então, um empresário rural, fez uma simulação de compra e venda para não pagar o ITCD da transferência das cotas de uma pseudo-holding para a sua filha. Acontece que essa filha é casada com um rapaz cujo pai é um político bem conhecido, tá? E é casado sob a comunhão parcial de bens. E esse político teve um problema aí na gestão de recursos públicos, foi investigado e teve os bens bloqueados, contas e tudo mais. E descobriu-se na investigação que o filho era a laranja dele em algumas operações societárias, tá? Então, quando bloquearam os bens dele, descobriram que o filho estava envolvido de alguma maneira, bloquearam os bens do filho também, e aí o que acontece? A esposa dele, filha do empresário rural, casado sob a comunhão parcial de bens, também teve os seus bens bloqueados. E pior ainda, como ela não tinha lastro econômico para comprar as cotas daquela pseudo-holding do pai, ficou evidente que não tinha origem aqueles recursos, né? E foi bloqueado. Então, aquela simulação de compra e venda que o pai fez para a filha foi comprometida, comprometeu o patrimônio desse pai por causa de um problema político do sogro da filha. Então, bloqueou contas, patrimônio, então causou um caos na família e na economia desse patriarca.
Então tem que ter um cuidado. Com certeza tem que ter um cuidado, né? Se eu posso fazer uma sugestão para as pessoas Sugira, claro, com certeza. Que não há improviso nessas coisas, não se pode fazer de qualquer maneira. Se a pessoa quer fazer um planejamento patrimonial, ela deve se cercar de bons profissionais. E imagina assim, tem que ter profundo conhecimento de direito. E se o direito é tão amplo, tão grande, né? A legislação é variada e extensa. É bom que seja um especialista naquela área e que consiga ver, por causa desse conhecimento e da experiência, pontos cegos, coisas que as pessoas comuns ou com pouco conhecimento não conseguem ver. O que seria ideal nesse caso para evitar essa confusão? Porque veja, se já fosse ruim fazer a simulação de compra e venda de bens comuns, quando tu coloca isso dentro de uma PJ, uma pessoa jurídica, uma pseudo-holding, e fica tudo ali dentro, a armadilha é ainda mais perigosa, como eu descrevi nesse caso. Se ele tivesse feito a constituição de uma holding, de administração daqueles bens, uma holding de participação societária, e tivesse capitalizado isso com um capital social condizente para realizar depois a compra daquele patrimônio e fizesse a doação das cotas dessa primeira holding e marcasse elas com as cláusulas restritivas que a gente conversou outro dia aqui rapidamente, como a da incomunicabilidade, impedindo então que essas cotas doadas para a filha se comunicassem com um patrimônio comum entre ela e o marido. Perfeito. Então evitaria esse acontecimento. Mas a questão é só comunicar. Como é que é o procedimento jurídico? Cria a holding, tem que passar o patrimônio, ou basta comunicar, tornar incomunicável e já é aceito pela justiça? Entendi, ótima pergunta, Alexandre. Olha só, a gente até falou um pouco também outro dia sobre isso. Acontece que quando a gente marca a doação com essas cláusulas restritivas do patrimônio, como a incomunicabilidade, a gente tem que dar uma justa causa para essa restrição patrimonial. E nesse caso, olha só como seria fácil, seria muito bom, porque o sogro da filha era uma pessoa politicamente exposta, PEP, como se chama, né? Um jargão jurídico. Então, uma pessoa politicamente exposta, e o filho sendo filho dele e também tendo algum negócio com o pai, também é uma pessoa politicamente exposta. Então, tu poderia ter a justa causa calcada nesse fato. E ela ficaria forte, inclusive, diante de uma tentativa de desfazer a restrição patrimonial na justiça. Então, isso ficaria muito sólido, muito forte. Essa seria uma blindagem de verdade, eficiente, de fato. Perfeito. Isso tem algum momento certo na vida de ser feito, durante a família? Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Alguma coisa digamos assim, com o chefe da família. Perfeito. Como a gente nunca sabe o que pode acontecer e quando vai acontecer, então eu diria que o mais breve possível, para evitar esses eventos aleatórios ou acontecimentos inesperados. E eu diria até que a pessoa mais jovem, que já começa a ter condições de constituir patrimônio, que já organizasse esse patrimônio dentro de um sistema de holding, que é a melhor coisa. Porque lembra, uma das formas de blindar o patrimônio de maneira eficiente é através da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Ou seja, problemas que a pessoa venha a ter daqui a pouco, se o patrimônio está dentro da pessoa jurídica, não vão afetar essa pessoa jurídica, a não ser que ele use essa pessoa jurídica para alguma atividade ilícita. Aí a blindagem não resiste, né, ao problema que ela mesma gerou. Mas sendo feito antes, aí fica muito sólido, porque se tu deixa para fazer depois da dívida, depois do problema jurídico ocorrido, aí isso pode ser caracterizado como uma fraude à execução ou até contra credores. Tudo depende do momento que acontece, por isso que é necessário fazer antes, enquanto tu está bem. E tem mais ainda, se tu faz uma blindagem através de pessoa jurídica quando já aconteceu o evento, o fato, pode até ser caracterizado como um crime de lavagem de dinheiro. Então é muito necessário se antecipar aos problemas e fazer a blindagem antes, para que seja de fato uma proteção patrimonial. Perfeito. Olha só,
não é só para empresas, né? Empresários, assim. O produtor rural, o meio rural, também pode criar uma holding, né, doutor? Com certeza, que a gente vai chamar de holding rural. Ele pode organizar esse patrimônio e a sua atividade dentro de uma pessoa jurídica, e isso tem também o viés de perpetuar o patrimônio, porque não fica subordinada à existência das pessoas físicas que um dia morrem, como a gente brincou outro dia, né? Existem pessoas que não morrem, essas pessoas são as pessoas jurídicas, e tu pode inclusive profissionalizar a administração desse patrimônio. Tu pode contratar um gerente rural, como nós conhecemos casos desse tipo, que o pai já não estava com idade mais para acompanhar o dia a dia da atividade rural, e os filhos tinham assumido outras tarefas, né, na vida profissional, como um foi ser médico, outro foi ser advogado em outro lugar, e então, para ele perpetuar o patrimônio e continuar gerando riqueza, ele profissionalizou dentro de um sistema de pessoas jurídicas chamado holding, e contratou pessoas profissionais remuneradas para administrar essa atividade, né? Um bom capataz, um bom gerente, e funciona muito bem, porque tu estabelece todas as regras, inclusive conselho de administração, com presença inclusive de um advogado e contador e os próprios filhos, para acompanhar a atividade profissionalizada agora, que gera renda de maneira contínua, mesmo depois que a pessoa se ausenta da vida. Perfeito. Segue o fluxo, a estrutura toda montada em vida, né? Mesmo depois de uma eventual, Deus o livre, uma falta aí, segue a estrutura já montada e ele se prevenindo. Justamente, que eu acho que é o objetivo, né? Ter essa segurança em vida, ainda de que as coisas depois vão ter continuidade e que a família ficará segura, né? Com certeza. E aí a família pode usufruir desse patrimônio por muito mais tempo, e é aquela coisa, o patrimônio daí se soma, aumenta em vez de diminuir, porque a cada vez que tu faz o inventário, é bem lógico, né? O que a gente faz no inventário? A gente faz a partilha de bens. Então a gente divide os bens, sempre diminuindo as frações. Além disso, tem um impacto econômico do próprio custo do inventário, que é muito maior, mais demorado e mais propenso a problemas do que um sistema de holding, que a pessoa que vai elaborar, que é o patriarca, decide as suas regras, contrata um profissional técnico habilitado, especializado para fazer isso, e assim, bem assessorado, ele cria uma verdadeira engenharia desse sistema para que se perpetue e funcione de maneira correta, adequada, dentro da lei, para que seja de fato seguro. Perfeito. Mais informações, pessoal acessar e buscar lá o contato do escritório Rony, Pilar Cavalli Advogados. Isso. Instagram, o site, passa o serviço de novo, doutor, sempre é bom relembrar toda segunda-feira. O pessoal pode participar conosco, tem alguma dúvida aí, quer tirar uma dúvida com o doutor Leonardo, com a equipe lá do escritório do doutor Rony Cavalli, mande para nós a pergunta, o questionamento, tem alguma dúvida, que toda segunda-feira o pessoal estará aqui respondendo também as suas dúvidas. Qual o contato lá do escritório também, doutor? @Pilar Cavalli Advogados, @Rony Pilar Cavalli, que é o nosso fundador, nosso sócio criador do escritório, e também o meu Instagram, @advogado.leonardoandrade, e também o canal no YouTube com os mesmos arrobas. A gente vai ter o maior prazer de responder as dúvidas, e tu fez muito bem de estimular que as pessoas façam as suas dúvidas, porque isso é o que vem deles mesmos, do coração deles, das preocupações deles, e a gente está aqui para isso, para colaborar e dar uma lucidez jurídica na administração do patrimônio, porque não é um assunto comum, a lei é ampla, é extensa, e é difícil até para profissionais que não são especializados conseguirem dominar esse assunto. Ainda mais as pessoas que não estudaram direito, digamos assim. Então, perfeito. Até semana que vem, então. Até lá, Alexandre. Foi um grande prazer estar com vocês. Um grande abraço para ti e o Rogério, e para todo o público. Valeu.